dia! A Copa do Mundo de Clubes chegou à semifinal com apenas um representante brasileiro. É o Fluminense do Renato Gaúcho, que derrotou o Al Hilal por 2-1 e vai encarar o Chelsea amanhã na luta pela vaga na decisão. Os ingleses venceram o Palmeiras pelo mesmo placar e acabaram com o sonho do título do Verdão. No outro lado da chave, o Real Madrid, que bateu o Borussia Dortmund, vai enfrentar o PSG, que eliminou o Bayern de Munique. Na Fórmula 1, Lando Norris venceu o GP da Inglaterra. No Rio de Janeiro, o Botafogo acertou a contratação do técnico David Ancelotti, filho do treinador da seleção brasileira. E no São Paulo, a diretoria corre contra o tempo para oficializar a rescisão de Zubeldia para poder ter Hernan Crespo sábado contra o Flamengo lá no Maracanã. Patinho feio, mas eu falo sempre para vocês, o patinho feio a gente perde de longe para esses clubes, com todo o respeito a eles da Europa aqui, em termos financeiros. Agora, dentro do campo é outra história, são 11 contra 11, aí dentro do campo vai ganhar quem quer mais. Os adversários querem, mas a gente está querendo sempre mais. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. Eu não posso dizer, não sei qual é o sentimento dos meus jogadores, mas eu senti que nós hoje podíamos ter feito mais. Mas o futebol também é isto. Tem o lado sorte e o nosso preferia ter perdido de outra maneira que não desta, mas acontece. Vem para a vitória número 8, a quarta do ano. Lando Norris do capricho para vencer em Silverstone. Cê tá louco? Hülkenberg do capricho, pódio para Nico Hülkenberg. Alegria e comemorações de um lado, mas tem tristeza de outro. O Palmeiras está eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Muita gente realmente acreditou nessa trajetória, sonhava com o título e desta vez ele não aconteceu. Por isso, eu vou mostrar os contrastes aqui no programa. Tem gente bem animada, motivada, mas tem outro pra baixo. Hoje, aguente Edu Dracena. Bom dia pra você, acostumado a grandes alegrias, vitórias importantes aqui no programa. Mas o sofrimento também existe no futebol. Bom dia, Renata. Bom dia a todos, meus amigos. É claro que a gente não imaginava estar passando por uma situação como essa, mas já que aconteceu, é encarar de frente. E é um momento difícil. Claro, uma derrota, a gente imaginava chegar mais longe. Minha esposa foi comprar secador aí no final de semana passado, não tinha mais secadores nas lojas, entendeu? Então, faz parte, né? Uma hora a gente zoa, outra hora a gente é zoado e vambora, vamos pra cima. Teve gente que foi procurar o Mundial também esse final de semana e não achou assistir. E vem com a bola pronta, né? Bola cheia. Olha aqui que bonitinho. Ó o Palmeiras. A alegria deles é isso aí, ó o Palmeiras na semifinal, ó. Passaporte cancelado. A alegria de vocês é essa Eu daí. falei que não ia rir, mas O que aconteceu? Para aí. Passaporte cancelado. É a alegria deles, é ver o Palmeiras perder. Não, mas tá bom, conheceu a Disney. Um time tem 2 treinadores. Porque até agora não se resolveu a situação. Pra você por outro. Pode ser que o presidente seja preso. Eu não sei quando é que você vai carimbar de novo isso aí. Carimba aí. Fica tranquilo que a gente tá bem acostumado com isso aqui. Vocês não estão. Vocês não estão acostumados Mas com isso, não. uma coisa eu tenho Vocês não certeza. estão, não. Que bem legal. Visto negado. Que negado, que legal. Ó, Sem mundial. A gente tá lá toda hora. Aí, ó, No final do ano estaremos lá novamente disputando o Mundial. isso aqui não é pra você não, passa pro Xixi, porque você tem medo de euro. Esse negócio aqui... Passa pro Xixi. Ó, tem 100 euro, tem 100 euro e tem 100 mundial. Peraí. Euro é bom, Não, hein? peraí, que mala chique, hein? Que bola chique, menino. Ela desembarcou aqui na Band, ninguém sabe de quem é. Eu posso ver de quem é? Pode. Acho que dentro do cheiro, porque tá todo mundo viajando. O quê, Ronaldo? Aqui, Xixi. Acho que é pra você isso aqui.
aqui. Agora, isso aqui que vem que eu não sei pra que é. Eu não tenho noção nenhuma. Dá uma olhada, ó. É o sonho! Nossa, tamanho família! O sonho não foi cancelado, não. Só foi adiado até o final do ano. E leva a mala dentro. O sonho continua. O sonho continua. Sim, continua desse tamanho. Continua sem. Essa mala é boa, hein? Essa mala aqui. Eu vou levar pra casa. Essa mala é boa. É, veio de lá, ué. É o seguinte, Renato Gaúcho está nos chamando lá no canal Jogo Aberto do YouTube. Quer falar sobre a partida contra o Chelsea. O Fluminense é o último remanescente brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. E as informações da internet depois, bem completas, aqui. Esse sim, Tá só Renato começando, Edu! Aceita que Gaúcho, dói menos. Menino lindo. O mundo é dos espertos. Fez uma grande partida, até porque o adversário também era muito forte e veio com méritos. Não é qualquer time que elimina o City fazendo 4 gols. Eu fico feliz por ter achado um esquema bom diante da Inter, que a gente teve muito bem. Repeti o esquema hoje justamente porque a gente tem tido muito pouco tempo para treinar. Então, uma coisa que deu certo, eu achei melhor que continuasse. Nós tivemos o controle do jogo. Soubemos sofrer mais uma vez, principalmente no final do jogo. Tivemos poucas oportunidades, mas soubemos aproveitar as nossas oportunidades. E o torcedor, seja aqui nos Estados Unidos e principalmente lá no Brasil, vista a camisa tricolor. Vão para a praia, vão passear com o cachorro, vão no shopping, vão no restaurante, vão desfilar, enfim, qualquer canto, usem a camisa, porque o torcedor do Fluminense tem que ter muito orgulho do que esse grupo vem fazendo nessa Copa do Mundo. A gente conversa bastante, a gente troca bastante ideias, a gente sacaneia um ao outro, a gente joga ping-pong, a gente brinca, enfim. É importante esse ambiente, porque eu falo, nós estamos aqui, vai fazer amanhã e depois um mês longe e o nosso ambiente ele é maravilhoso, não tivemos nenhum tipo de problema. Na hora de brincar, a gente brinca, na hora de trabalhar, a gente trabalha, na hora da seriedade, quando eles entram em campo, eles dão tudo de si e o resultado está aí. Eu falo sempre para vocês, o patinho feio a gente perde de longe para esses clubes, com todo o respeito a eles da Europa aqui, em termos financeiros. Agora, dentro do campo é outra história. São 11 contra 11. Aí dentro do campo vai ganhar quem quer mais. De vez em quando a gente tem que aturar o presidente cantando, né? Mas aí o repertório dele é muito bom, vai fazer o que ele canta bem e a gente tem que aturar. Foi assim lá depois do jogo contra a Inter, ficou cantando 4 horas e a gente ali, escutando ele, as filhas, realmente ele canta bem. Com certeza hoje ele vai querer cantar de novo e a gente tem que ficar aí. A gente só não paga cover artístico para ele, né? Que daí é demais. Não, Palmeiras não tem mundial. O que, Negrão? Pô, tá dando risada aí, Negão? Olha a música que você coloca. Palmeiras não tem mundial. Vai continuar a piada. Não foi dessa vez que ela foi finalizada, infelizmente. Não é? Palmeiras fez bonito na Copa do Mundo de Clubes, mas acabou sendo eliminado pelo Chelsea. Uma equipe que foi crescendo, foi se ajustando e que agora está no caminho do Fluminense, que será assunto daqui a pouquinho. Vamos falar também de Real Madrid, PSG. Tem muita coisa ainda hoje no Jogo Aberto. E tem a Fórmula 1, velocidade, Negrão. Aquela trilha intensa. Lando Norris fez bonito num GP bem bagunçado em Silverstone e no final cruzou a linha no lugar mais alto e foi pro pódio como número 1. Domingo com cara de Silverstone. Chuva, sol, chuva de novo. Qual pneu usar na corrida? 5 dos 20 pilotos entraram nos boxes antes da largada para colocar os pneus slick. Entre eles, Gabriel Bortoleto. Mas as condições não eram as ideais. Ocon e Lawson se tocaram. Depois, Bortoleto também bateu. Na volta 8, Piastri partiu para cima de Verstappen. A chuva voltou com tudo e Max escapou. Leclerc também saiu da pista. E na volta 14, o safety car entrou para colocar ordem na casa. Só que Isaac Hadjar acertou Kimi Antonelli. Bateu forte. 5º abandono. 4ª intervenção na corrida. Não percam a conta. Antes de mais uma relargada, Piastri freou demais
e Max teve que desviar. Logo depois, Verstappen rodou e segurou para não bater. O holandês foi só o sexto. Já os comissários não perdoaram Piastri, que levou 10 segundos de punição. Na dança da chuva e das estratégias, Lance Stroll e Nico Hülkenberg passaram a brigar pelo terceiro lugar. O alemão fez a ultrapassagem e Hamilton veio na carona para ficar em quarto. Com a pista secando, todo mundo parou de novo e Piastri pagou a punição. Norris assumiu a liderança e partiu para a quarta vitória no ano. When I cross the line, I see the team, and then I have the whole line-up where I see all of the fans. That's incredible. That's very, very special. It's a beautiful picture, you know, that I see from inside my car and in the visor. It's something that no one else really gets to see apart from the people who win here, you know. So for me to be part of a very special list. Mais uma dobradinha da McLaren, mas o vencedor do domingo foi o alemão Nico Hülkenberg, que subiu ao pódio pela primeira vez depois de 239 grandes prêmios. Some days are, really bad. Some days are good. And today is obviously a brilliant day, and thank you very much. Pódio feliz para Hülkenberg e a Sauber. Pódio especial para Norris, que encosta em Piastri no Mundial. Apenas 8 pontos separam a dupla da McLaren. Metade do campeonato já foi e ainda tem muita emoção para ver aqui na tela da Band. Próxima parada, Bélgica, daqui a 3 semanas. Quero falar do Fluminense, retroceder um pouquinho, porque o time do Al Hilal estava badalado, bateu o City, tinha se classificado, trouxe reforços. E não é que o Fluminense fez mais uma vítima nessa Copa do Mundo de clubes, venceu o time da Arábia Saudita e agora se concentra no Chelsea, que eliminou o Palmeiras. História que começa antes da partida, com confiança da torcida. Mesmo esquema da Inter, um golzinho no começo, um golzinho para fechar no final. E com muitas camisas de outros times na área. Alguns apoiando o Flusão. Vascaíno e Botafogo vai torcer pro Fluminense ou tá secando? Fluminense. Eu sou vascaíno, mas tô torcendo pro Flu. E outros secando ou até se misturando com a torcida saudita. Você torce pra quem? Al Hilal, mas no Brasil eu sou corintiano. Criciúma tá aqui, tá na vem casa. Vem pra secar ou vem pra torcer a favor? Al Hilal, esquece. Mas não foi um dia bom para os secadores. O Fluminense fez um grande primeiro tempo contra o Al Hilal. Um jogo parecido com aquele que tinha feito contra a Inter. Com 3 zagueiros e Thiago Silva no comando, se defendeu bem. E quando teve a oportunidade, aproveitou o erro de João Cancelo e fez 1-0 com Martinelli. Ainda no primeiro tempo, começou a aparecer a força de Koulibaly no jogo aéreo. E Fábio teve de fazer um daqueles milagres. O Flu escapou de uma boa quando o árbitro holandês Danny McKelly viu pênalti no toque de Samuel Xavier em Marcos Leonardo. O VAR chamou e o juiz se arrependeu da marcação. No segundo tempo, o Al Hilal ainda reclamaria de bolas na área em que Thiago Santos segurou o Koulibaly. Foi uma vergonha, disse o zagueiro senegalês do Hilal. O mundo inteiro viu os pênaltis. O árbitro foi para o VAR no primeiro tempo rever um lance, mas não viu os que eram a nosso favor no segundo tempo. Reclamou o Koulibaly. O Al Hilal voltou mais agressivo para o segundo tempo. E uma bola aérea vencida por Koulibaly acabou no gol de Marcos Leonardo. 1-1. Apesar da pressão do Al Hilal, foi o Fluminense que teve as melhores chances. Cano perdeu um gol feito após o erro do Renan Lodge. Bono salvou os sauditas. O Flu voltou à frente com Hércules, que havia entrado no lugar de Martinelli no intervalo. A varinha mágica de Renato Gaúcho funcionou mais uma vez. Hércules rouba a bola e depois vai completar na frente. 2-1. A ficha ainda não cai, né? Depois a gente vai pro hotel dar uma descansada, a ficha vai caindo, que a gente chegou na semifinal. Temos grandes jogadores, né? Uma grande equipe, né? A gente faz de tudo para erguer mais o Fluminense. E a gente luta até o final, como eu falei, temos fé, né, de buscar. Soubemos sofrer mais uma vez, principalmente no final do jogo. Faltam 2 jogos pra gente, degrau a degrau. Nós temos o próximo jogo na próxima terça-feira. Vamos continuar trabalhando firme e forte para que a gente possa chegar numa final que é o nosso objetivo. Renato Gaúcho é a grande mente por trás desta campanha incrível do Fluminense. Thiago Silva, o capitão, o líder em campo. Mas o melhor jogador, o craque do time, é John Arias.
E o colombiano avisa: tá tudo muito bom, tá tudo muito lindo, mas por que não pensar mais alto? A gente tem certeza de que está todo mundo muito feliz, está todo mundo muito orgulhoso, que eu acho que o trabalho ainda não termina aqui. E principalmente lá no Brasil, visto a camisa tricolor. Vão para a praia, vão passear com o cachorro, vão no shopping, vão no restaurante, vão desfilar, enfim, qualquer canto, usem a camisa, porque o torcedor do Fluminense tem que ter muito orgulho do que esse grupo vem fazendo nessa Copa do Mundo. Muito bem, agora eu quero comentar esse fenômeno chamado Fluminense. Era, assim como estão dizendo, o Patinho Feio, o time brasileiro menos celebrado, menos badalado. E não é que foi conquistando coisas interessantes, passando pela Inter de Milão, um time que chegou na final da Champions League. Depois tem o Al Hilal, que vinha todo motivado, vitaminado, cheio de dinheiro. E agora é o Chelsea, que ganhou do Palmeiras, mas é uma equipe que tem também seus problemas, tem deficiências, mas que, na minha opinião, cresceu na hora certa na competição. Cicinho, para começo de conversa, é um Fluminense que entregou mais até do que deveria. Renata, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos, seus amiguinhos. Bom dia mais sério. Um excelente Ótimo dia. Ótimo. E assim, falar do Fluminense é muito bom porque a gente vê a leveza que o time está entrando em campo, né? Então, isso, com certeza, a direção do Renato Gaúcho para o elenco. E hoje, o mais interessante, é difícil você escolher um jogador que esteja... No início, a gente falava muito do John Arias. Hoje, o grupo do Fluminense está se destacando, do goleiro até o atacante. Então, assim, é uma equipe que entendeu, assimilou a leveza, cada um cumprindo o seu papel ali dentro de campo, está colhendo os resultados. Então, é um time que surpreendeu a todos, mas daqui para frente, se mantiver, né, essa mesma regularidade, tem totais condições de ganhar do Chelsea, sim. Eu nem sei se eu falo Hércules ou Henrique. Não sei qual nome ele prefere, qual ele se sente mais à vontade. Mas, Ronaldão, o seu Henrique acabou sendo decisivo outra vez. Fez um gol, um jogador jovem que parece ter sido contagiado pela motivação do Renato Gaúcho. E uma pena que o Martinelli está suspenso para a partida contra o Chelsea, porque vem fazendo uma competição muito sólida. Acho que todos, né, Renato? Eu queria lembrar também do Fábio, né? O feito do Fábio, né? O Peter Shilton, da Inglaterra, se eu não me engano, acho que é o goleiro que mais atuou com 1.390 jogos. E o Fábio está com 1.388 jogos. É um feito espetacular. E ele vai passar essa meta. Ele vai ser o goleiro que mais vestiu. Renovou o contrato também por mais tempo, então a expectativa é ótima. É ótima, porque é um cara decisivo também. O Renato tem, além de ter jogadores como o Thiago, como você falou, Martinelli, como você falou, o Henrique, que é o Hércules, jogadores, o Arias. Mas você ter um goleiro desse naipe numa competição onde você vai lá, cutuca o adversário vem também, machuca o seu time, e você ter um goleiro atuando da forma que ele está atuando, é impressionante. Acho que tem que tirar o chapéu, tem que ser estudado. Ancelotti tem que dar uma olhadinha, não sei se ele tem que ir para a seleção como goleiro, como treinador, como auxiliar ou como até orador. Eu não sei, ele tem que estar lá, porque ele tem que contar essa história para todo mundo tem que ver quem é o Fábio, o que ele faz, do que ele se alimenta, como ele dorme, né? É impressionante, eu fiquei impressionado com a frieza dele no momento que foi o time do Fluminense. Poderia ter sofrido o gol. E no gol também, se essa bola não pega na perna do Marcos Leonardo, ela vinha nele. Porque ele já estava indo na bola certinho, olha lá. Aí ele acaba tomando o corte na frente. Mas é impressionante. Então eu tinha que falar do Fábio, porque é uma carreira maravilhosa, de um goleiro espetacular que é ídolo do Cruzeiro, é ídolo do Fluminense e é ídolo de toda a molecada que gosta de jogar no gol, porque é uma aula ver ele jogando. É impressionante a postura dele, com a idade que ele tem, e caindo sempre fora do gol. Porque se cair dentro do gol, é gol, né? Se cair dentro do gol, é gol. Ele cai pra fora, faz a defesa bonita pra fora. Que fase que tá o Fábio. Parabéns, Fábio. E eu acho que não tem como não falar aqui, talvez, do elemento principal ao longo, não é, dessa competição, do Thiago Silva, que vai reencontrar o Chelsea, seu ex-clube. E é um cara muito celebrado, teve uma história linda no PSG, muitos anos por lá, se manteve em alto nível na seleção brasileira, muitas vezes ridicularizado aqui no Brasil porque chorou. Sabe, um homem ridicularizar outro porque chora é algo que eu não admito. Porque o choro, ele é uma expressão de que você se importa,
que você sente, que você sofre, que aquilo para você era importante. E o Thiago, nesse campeonato especificamente, eu estou impressionada. Eu tenho acompanhado o que ele faz na pré-eleição, depois do Renato, o discurso que ele tem feito, a maneira como ele se coloca dentro e fora de campo, naquela parada técnica, não é? No jogo da Inter, o que ele orientou o Renato Gaúcho. Então, eu acho que quando um jogador ele é importante em campo, ele faz o trabalho bem feito, com qualidade e ainda mantém o grupo aceso, ele tem que ser destacado, Edu. E de zagueiro, você entende como poucos. Destacado, Renata, não só dentro de campo, mas também fora de campo, né? E isso acaba passando para os atletas a forma que ele chegou ao longo da sua carreira. Um cara vitorioso, um cara de seleção brasileira, um cara que é respeitadíssimo na Europa, né? Então a gente tem que ressaltar isso. Muitas das vezes aqui no Brasil, a gente acaba, como você falou, tirando sarro porque o cara chorou. A gente não valoriza os nossos ídolos e ele, para os zagueiros, é um dos ídolos nossos. Eu às vezes espelhava nele em vários momentos, não só no posicionamento dele, porque você vê que ele sabe se posicionar muito bem na parte defensiva, ele sabe orientar muito bem a parte defensiva também e, além de tudo, é um cara que sabe se posicionar dentro da área para fazer gol. Então, ele sobe muito bem, ele não é um zagueiro alto, mas ele compensa a altura dele com a impulsão. Então, parabéns, Thiago Silva, parabéns ao Fluminense. Eu concordo. E não sei não, hein? O Rona falou sobre o Fábio ser lembrado de algum jeito pelo Ancelotti. Não sei não se daqui a pouco, se o Thiago Silva não mantiver esse nível de atuações, se ele não aparece numa convocação. Não sei para uma Copa, mas pelo menos para levar a experiência e levar também qualidade em campo. Até para auxiliar os outros zagueiros mais jovens, né, Renato? Olha, não sei. Veremos. Vamos ver os frutos de tudo isso. Aliás, Real Madrid e PSG. Aguardem! PSG campeão da Champions League. Real Madrid, o clube que mais levou público nessa Copa do Mundo, aquele que é celebrado, tá bem com o Xabi Alonso neste começo de trabalho. Mbappé e Paris, vai ser legal, hein? Bom, fato é que o Paris Saint-Germain passou pelo Bayern de Munique no final com 2 jogadores a menos e o Real Madrid enfrentou o Borussia, o calor, e conseguiu também seguir em frente. A segunda semifinal da Copa do Mundo de Clubes colocará frente a frente 2 poderosos clubes europeus, Paris Saint-Germain e Real Madrid. O PSG garantiu seu lugar ao vencer o Bayern de Munique por 2-0 em Atlanta no sábado. Em um duelo de alto nível e boas chances para os dois lados, os goleiros Donnarumma e Neuer se destacaram. Um lance chocante aconteceu no fim do primeiro tempo. Em uma dividida entre o goleiro Donnarumma e o meio-atacante Musiala, o jogador alemão levou a pior e teve uma grave fratura na fíbula da perna esquerda e lesões nos ligamentos do tornozelo. O primeiro gol do jogo saiu aos 33 minutos do segundo tempo, num chute rasteiro do garoto Désiré Doué. Depois disso, o Paris Saint-Germain teve 2 jogadores expulsos, o zagueiro Pátio e o lateral Lucas Hernandes. Mesmo assim, o time francês, atual campeão da Champions League, segurou o ímpeto dos alemães e conseguiu o segundo gol. Hakimi fez bela jogada e tocou para Dembélé chutar para as redes. Placar final, 2-0 Paris. Estamos fascinados de estar na semi e o objetivo agora é a final. O adversário do PSG na semifinal de quarta-feira será o Real Madrid, que venceu o Borussia Dortmund por 3-2 aqui no estádio MetLife, em Nova Jersey, também neste sábado. Em um jogo que parecia tranquilo, mas ganhou emoção nos minutos finais. Na reedição da final da Liga dos Campeões da Europa do ano passado, o time espanhol abriu o placar logo aos 10 minutos, com mais um gol do jovem Gonzalo Garcia, um dos artilheiros do Mundial, agora com 4 gols. Aos 20, Fran Garcia ampliou para o Madrid. Na segunda etapa, quando a vitória parecia encaminhada, Bayer descontou para os alemães já nos acréscimos. Na sequência, Mbappé, recuperado de gastroenterite, saiu do banco de reservas e fez o terceiro do Real Madrid. Mas não acabou aí. O zagueiro Huijsen derrubou Guirassy na área e foi expulso. Na cobrança de pênalti, o próprio Guirassy converteu.
O Dortmund ainda teve a chance do empate em uma finalização de Sabitzer, mas o goleiro Courtois fez um milagre na defesa e garantiu a classificação. 3-2 Real Madrid. Não, que ao final o futebol é assim. Pois é, no fim das contas, futebol é assim. Todos os times que estão aqui competem até o fim e em qualquer momento uma partida como essa pode virar uma loucura. Foi exatamente isso que aconteceu. Nós tínhamos o controle e não dávamos chances para eles. Só alguns chutes de longe e de repente um gol muda tudo. O nervosismo vem e é algo que precisamos aprender para a próxima partida, manter a calma. Partidaço. Acho que hoje tivemos um adversário da Liga dos Campeões que vai longe. E agora enfrentaremos o atual campeão da Champions, que vem tendo uma sequência muito positiva nos últimos meses. E esse então será o próximo passo, o próximo nível que temos que enfrentar nesse novo projeto, nessa nova etapa que estamos começando e vamos crescendo. E agora vamos nos preparar para jogar contra o Paris. Quem avançar desta semifinal entre dois poderosos clubes europeus vai enfrentar na final de domingo, dia 13, em Nova Jersey, o vencedor de Fluminense e Chelsea. Agora só tem duas hipóteses, europeu com europeu ou europeu com sul-americano, não é? E aí se define a Copa do Mundo de Clubes. Quero começar pelo PSG, Cicinho, que é o atual campeão da Champions, que é um time que enfrentou uma equipe que estava muito afim de jogo, o Bayern de Munique, mas que conseguiu, depois de perder 2 jogadores no finalzinho, fazer um gol no adversário que teve chances. E o Paris Saint-Germain tá no momento, tá na fase. Tá na fase, Renata, e o que impressiona no Paris Saint-Germain é que mesmo com um jogador a menos, eles conseguem manter a posse de bola, né? Uma característica de trabalho do Luiz Henrique, que pegou tudo lá, né, na categoria de base do Barcelona e ao decorrer da carreira vem aplicando. E os jogadores entenderam bem isso daí. Então foi um jogo na qual soube sofrer também, né? Enfrentou um grande adversário, mas foi melhor durante a partida e mereceu a vitória. Vai ser um jogaço contra o Real Madrid. Então esse PSG ele está mais ou menos na fase que o Real Madrid viveu os anos anteriores aí. Parece que vai ser vencido, mas no final quem vence é o PSG. Pois é, Edu, já o Real Madrid teve um jogo até controlado contra o Borussia no final, aí já no cansaço, muito calor, acabou vacilando, fez um placar que é de 3-2, mas na minha opinião foi muito superior na partida. Muito superior, e você falou a palavra certa, controlado, né? Quando estava controlado, 2-0 ali, baixaram a guarda, um calor muito grande, né? E aí tomou 2-1, acordou, né? Aí entra o Mbappé, faz aquele golaço, né? E aí no finalzinho, o bicho pegou. E se não fosse o Courtois na última bola ali, não sei não. O Courtois é um monstro, esse cara aí é decisivo mesmo, porque, Renato, se toma o gol ali, não é culpa do goleiro. O cara que chutou bem, mas ali o goleiro de Real Madrid, de time grande, é isso aí, pega a bola do jogo. Então o Real Madrid fez um jogo controlado, equilibrado, até um momento onde que o Borussia falou, acho que dá. Mas não deu não, a camisa pesou bastante e agora vai ser um jogaço de bola, Paris Saint-Germain e Real Madrid. De tudo isso fica a nota triste da lesão do Musiala, jogador do Bayern, uma lesão séria, ele que voltava também de uma contusão, realmente foi uma imagem forte. E Ronaldão, dá pra dizer que tem favorito entre PSG e Real Madrid? Daria, né? O Cicinho foi bem. O Cicinho, uns anos atrás, poderia até com o Ancelotti fazer a diferença aí já. Mas eu acho que tá bem parelho. Tá bem parelho. Ainda mais por causa do calor que eles estão enfrentando. Eles estão reclamando muito e a verdade é uma só. É surreal o calor. Ainda mais as pessoas que conviveram ali nos Estados Unidos, estão lá hoje, eles preferem ficar dentro da loja do que ficar na rua andando. Que é um calor absurdo, absurdo. Mas também para tomar o meu é bom, viu? E os próximos jogos, o nosso horário daqui, 4 da tarde, também não é o melhor horário, não é o dos sonhos. Hora também agora, ó. Foi, né, João? Pô, brincadeira, né? Segura, bebê! Só foi adiado, hein? Só foi adiado. Já a eliminação do Palmeiras pelo Chelsea, os memes, as brincadeiras, a revanche não aconteceu. E a gente vai lá agora pro nosso canal do Jogo Aberto, falando sobre Copa do Mundo de Clubes e na sequência, prepare-se, Edu Dracena. Aqui ninguém perdoa ninguém. Tô preparado. Quem perdoa é God. Palmeiras não tem mundial, só tem a copinha, não tem mundial, só tem a copinha. Bora lá, Edu Dracena, que segunda-feira é difícil, eliminado do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes.
sofrendo nas mãos do Cicinho e principalmente do Ronaldão. Você tá muito feliz, Ronaldo. Eu tô pagodeiro hoje eu tô pagodeiro. Roqueiro virou pagodeiro. Ai, meu Deus, A alegria do corintiano é essa, que o Palmeiras perde. Vocês não ganham. Que tal fazer um pagode hoje aí, Deis? A zoeira vai ser longa, gente. Não promete terminar nesta segunda-feira. Não tem mundial, tira a calça jeans, bota o fio dental. Palmeiras você, mais uma vez mundial. Tira a calça jeans, bota o fio dental. O que é bebido? É, gente. A alegria deles é essa. Eliminação dolorosa, sofrida, o Chelsea levou a melhor. Palmeiras tinha desfalques, enfrentou um adversário que vem melhorando. Olha, eu também quero sonhar um pouco. Preciso sonhar nessa vida, veio até mim. Não sei se é bom ou se é ruim. Pro Palmeiras não foi legal. O torcedor agora se despede da Copa do Mundo de Clubes. Os palmeirenses estavam ansiosos para derrotar os ingleses. Cada minuto tá dando mais aquela ansiedade gostosa. E vamos pra cima, Palmeiras! Mas o que se viu no primeiro tempo foi a mais pura supremacia do Chelsea. A ponto de conseguir abrir o placar com apenas 15 minutos de jogo. Palmer recebeu a bola em profundidade, escapou da marcação e bateu no cantinho do Everton. O teu colega, não sei se sabe com quem é que nós estávamos a jogar, com uma equipa que tem muita qualidade individual, e este jogador que fez o golo, ou este ano ou ano passado, foi eleito o melhor jogador da Liga Inglesa. Vanderlan cabeceou fraco, desperdiçando a única chance do Palmeiras no primeiro tempo. Estevão estava no meio da área, no lugar e momentos certos, e finalizou com jeito de cria da academia. Um golaço. Alan teve a oportunidade de deixar o seu. Bateu cruzado e a bola passou no cantinho do gol. Com a partida mais equilibrada, os jogadores do Chelsea tiveram liberdade para trocar passes perto da área. Gusto finalizou e a bola desviou no Giai e foi para o fundo da rede. Eu acho que a gente estava preparado mentalmente, fisicamente, taticamente para chegar um pouco mais longe. Mas a gente sabe que esse tipo de campeonato é decidido nos detalhes. Falha ou não do Everton? Eu já tinha programado o movimento para entrar na bola e quando eu for tentar voltar já não consigo. É uma jogada muito rápida, que eu acho que o Everton não viu muito a bola. Eu estava ali na frente, a bola desvia no nosso jogador. Mas, como eu falei, são erros que a gente não pode cometer, mas também foi um pouquinho de sorte, eu acho. João Pedro ainda tentou aumentar a conta. O novo jogador do Chelsea deu um belo passe ao Madueke. Eu fico feliz, né, de ter os brasileiros aqui. Estevão tá chegando, é um baita jogador, João Pedro também. O atacante brasileiro, em sua estreia, ainda teve mais uma chance. Deu tempo de mais uma defesa, mas não de uma reação. O Chelsea é semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que nós nos batemos bem, fizemos as correções que tínhamos que fazer, entramos no jogo. Foi pena, custa muito a forma como nós sofremos o segundo gol, porque podíamos e merecíamos poder ter ido a prolongamento. Mas é assim, o futebol é assim, acho que levamos daqui mais uma experiência. Corri até onde eu podia, consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. Sentimento mesmo de gratidão. E com certeza vou levar o Palmeiras no meu coração pro resto da minha vida. He tried to do his job, I tried to do my job. Estevão tentou fazer o trabalho dele. Eu tentei fazer o meu. Acho que a coisa mais importante é que vencemos e avançamos. Estevão merecia sim sair com algo melhor, mas não só ele, todos nós, pelo campeonato que a gente fez. E acho que pela entrega que a gente fez nesse campeonato que a gente vem fazendo, a gente merecia algo melhor. Segunda-feira, eu tô convidando todo mundo pra vir no bar e jogo aberto. Um bar? Nós vamos tocar muito minha liberado. Vai ter caipirinha, vai ter minha, vai ter cavaquinho. Vai tocar no mundo todo isso aí, nós vamos fazer em inglês. Vai tocar no mundo todo isso aí, nós vamos fazer em inglês.
Palmeiras no Mundial é igual excursão, sabe, pra Aparecida do Norte. É bate e volta. Imagina, Marco, ele voltar campeão mundial. Eu tava esperando isso, bebido. Bebido. Não tem mundial. E vai voltar sem mundial pro confronto. Só uma coisinha, ô Cicinho. Pra você, O Palmeiras no Mundial não precisa nem secar, é só soprar assim, ó. Vou trazer controle remoto. Você acha que o Palmeiras vai ganhar o Mundial? Ninguém te chamou na conversa. Mas se o Palmeiras ganhar o Mundial... Vai, Cici, O Palmeiras vai ganhar o Mundial. Galera, acabou. Desculpa, tô rouco. Fabão, você tem Mundial, Fabão? Mundial. Você tem um Mundial, Josuca? Não, nós temos, mas E o Palmeiras... continua sem Mundial. Ai, gente, olha, tô até rouco. É normal, tudo normal, tudo normal. Ganhou muito dinheiro, mas tá tudo normal. Valeu, tchau. Ai, 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 ai. Olha, esse Mundial vai dar o que falar, hein, Ronaldão? Vai ser lindo. Já temos tudo pronto, né, negão? É o sonho dele. Olha lá. O que pra você acha que faltou? É o sonho dele. Olha lá. Ai, vamos lá. É o sonho dele. Olha lá. De 1 a 10, para você, qual é a chance do Palmeiras eliminar o Chelsea da competição? Grava aí, tá aí no programa. 0-0. Quanto? 0-0. É duro, complicado, difícil até de falar. Uma grande parte do jogo aberto está alegre, eufórica, pra cima, animada como nunca. Não sei o que acontece. E não é só o que vocês estão vendo no vídeo, tem vários aqui, ó. Tem, bem pertinho também. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Cadê o passaporte? Tá aí o passaporte, bebido? Edu Dracena. Passaporte cancelado. Só o passaporte foi cancelado? É, eu acho que também. Visto negado. Olha o Trump aí. Ai. Sem Mundial. Edu Dracena. A alegria deles é essa aí, é ver o Palmeiras perder, porque o time deles não ganha nada há muito tempo. Mas você entendeu? imaginava de verdade que ganharia o título? Era a sua perspectiva ser o número 1 nessa Copa do Mundo de Clubes? Sem fazer Agora fala a mais. verdade. Não, Já foi vou ser mesmo, bem já sincero, passou. Renata, vou ser bem sincero. É claro que ser campeão numa competição como essa, que tem Real Madrid, Paris Saint-Germain, tinha um Bayern até então, ia ser muito difícil. Mas como a gente conversa aqui nos bastidores, o futebol tudo pode acontecer. Entendeu? Então... Você vai torcer pro Chelsea agora? Não, eu vou torcer pro Fluminense. Mentira! Não, vou torcer pro Fluminense, sou brasileiro, não sou igual esses aqui, ó. O que eles fazem? Eu tô torcendo pro Fluminense eles faz fazem? tempo. Em vez de você pegar os times que estão crescendo, que tem uma administração ótima, que paga as contas em dia, o que eles querem? Quer que o time não pague igual o time deles não paga ninguém. Peraí. A questão é a seguinte, nós torcemos pro Palmeiras. Perder. Tem um time desse do Cicinho aqui. O Cicinho não vale nada. Nós torcemos pro Palmeiras. Perder. O time dele aqui tem 2 treinadores agora. Ah, é? Bom demais. Tem o do Zubeldia e o Crespo, porque o Zubeldia ainda não Você tá acertou. fugindo do assunto que é Não isso. pagaram ainda a rescisão do Não Zubeldia? acertou a rescisão, não tá no bid ainda o Crespo. Não, mas e o então vai ter os Palmeiras? dois. O Palmeiras tem Mundial? E esse aqui, o Palmeiras tem Ronaldão, Mundial ou não o tem time Mundial? dele, o presidente pode ser preso. A torcida invadiu o clube. A mamãe ainda Helena você quer falou que agora. A mamãe Helena falou que não é pra deve pensar o no estádio. passado. Ô, Ronaldo, Deve o estádio. E ainda sabe quer o que vizinho significa? Palmeiras. Sabe o que significa esse porquinho aqui? Brincadeira. É o mais perto que ele pode chegar do Mundial. É, lá do Euro. Tá Tá perto de nós, ó. Sente o cheirinho, Deus. porquinho. Sente o cheirinho do É Mundial. a alegria deles é Sente o essa. cheirinho Não do tem rock, Mundial. não, negão. Não tem rock, A não. alegria deles é essa, ver o Palmeiras perder. Ó,
Tem rock agora também, ó. Também ritmo de rock, Ritmo de Edu. rock, olha lá. Há mais de 13 anos que eles não ganham um título internacional, tanto o São Paulo quanto o Corinthians. Mas por isso, Há mais de porque 13 nós ganhamos, anos, não então a gente ganha. pode viver do O outro passado. ganha. Vocês daqui 100 anos, como que vocês vão viver do passado? Tá Nunca bom. serão. Ei, no final do ano, a gente tem chance ainda no final do ano de disputar o Renata, Mundial. e nunca foi tão... Não tem. E nunca foi Corinthians tão... só foi da Mas tem que ganhar Libertadores, quer dizer, Agora já tirou o todo mundo Flamengo. vai ter que Não, remar tem outra chance. vez pra ganhar Libertadores e pra ter essa tirou o possibilidade Flamengo, daqui a tem. 4 anos. Tirou o Flamengo também só tem essa oportunidade aqui. Mas Já o tirou Palmeiras Flamengo. tem, Palmeiras Quer dizer e que o São Flamengo Paulo. não vai? São Paulo não. O Palmeiras São vai e o Paulo Flamengo tem. não vai? É isso pra Libertadores? Só ganha um, irmão. O Palmeiras tá ainda. Só Não, ganha mas para aí, tem Palmeiras tá na tempo ainda, tem Libertadores. alguns anos pra ganhar. É, mas peraí, bebê. O Corinthians, É acha que o bom, Corinthians se eu vai sou ganhar? vocês, vocês nem vão pra essa competiçãozinha aí, porque vocês vão lá pelo e passam amor de vergonha. Deus. Aí, Já ó, fizeram aqui. a música que fizeram pro 220 Mundial... milhões, A música que botou fizeram pro 220 Mundial é do milhões no Palmeiras. bolso. É do Palmeiras? E fora, ô, Negão. e colocou a marca do Palmeiras no mundo Aí, ó, todo. Palmeiras tem Mundial. Ah, pelo amor de ver. Deus. Palmeiras tem Mundial. Falando nisso, o Palmeiras aproveitou, já pegou as malas e retornou dinheiro. pro Brasil. O desembarque melancólico aqui. Foram quase 10 horas de voo. Tempo que o Palmeiras levou da Filadélfia, na costa leste dos Estados Unidos, até São Paulo, serviu para pensar na eliminação contra o Chelsea pelas quartas de final da Copa do Mundo. No desembarque, a regra das 24 horas de Abel Ferreira para lamentar ou celebrar já estavam completas. Fica a sensação de que a gente poderia avançar na competição por tudo que nós apresentamos, principalmente o segundo tempo, mas isso é futebol e futebol ele nem sempre sabe como planejado, como a gente espera, mas acho que temos que ressaltar a luta da equipe, lutou. Ainda assim, na chegada ao Brasil, espaço para o silêncio. Movimentação mesmo só dos funcionários com o transporte de cargas do aeroporto de Guarulhos até o centro de treinamento do Palmeiras. As expectativas dos torcedores de que os jogadores passariam por aqui não foram atendidas. Se voltou ao país com a ideia de que poderia ter ido mais longe, o elenco do Palmeiras ao menos garantiu aos cofres do clube mais de 200 milhões de reais. A quantia que, claro, terá desconto de impostos e taxas, pode servir para embalar o segundo semestre, com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro pela frente. Um dinheiro que só não é capaz de suprir a ausência de quem pela primeira vez desembarcou no Brasil, não mais como jogador do clube. A despedida da Copa do Mundo para o Palmeiras foi também um adeus para Estevão, que agora se torna reforço do Chelsea. O jovem vai ter um descanso, porque a temporada por lá só começa em agosto. Fui muito feliz no Palmeiras. Eu e minha família sabem o quanto a gente é grato ao Palmeiras, ao Abel, aos jogadores, por tudo que eles fizeram por mim, porque sentimento mesmo é de gratidão. Edu, o que é mais triste, o que pesou mais nessa eliminação? Você particularmente, qual é a pior coisa de tudo isso? Acho que a pior coisa é você ver o jogo e falar assim, poder ter ganho. Se o Palmeiras joga melhor e joga de uma forma como a gente é acostumado a ver, teria ganho. Podia ter ganho? Porque sim, o primeiro tempo do Palmeiras foi igual contra o Inter de Miami. Não jogou bem. E na minha opinião, modesta opinião, né, o Abel escalou errado o time. Como a gente falou aqui, colocaram 3 volantes para jogar, abriu o meio, onde que o Chelsea explorou muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, até que corrigiu. Os jogadores mudaram a postura dentro do campo, conseguiu empatar, estava melhor no jogo, e aí uma bola parada, onde que tem que ter atenção, sair andando, não marcar os jogadores, e aí sim, depois a bola desvia, aí tem aquela coisa do árbitro, se dava ou não dava, ali eu não vou questionar isso, mas faltou aquele cara dentro do campo, sabe, de cobrar, um Gustavo Gomes, sabe, o cara experiente, pegar esse Cucurella fez aí com o Estevão, é brincadeira. Só dá uma seguradinha, só o começo, infelizmente. Ai, gente. Estevão dando adeus ao Palmeiras é o próximo assunto. Que coisa, hein? Hoje tá todo mundo on fire, ligado aqui no programa. O Palmeiras se despede da Copa do Mundo de clubes e também dá adeus à sua joia, Estevão.
que ele aparecesse em momentos importantes, que fosse decisivo, que superasse os obstáculos de um jogo duro. Contra o Chelsea, ele correspondeu a tudo isso. Quando os ingleses estavam na frente no placar, Estevão encontrou um gol que só alguém com tanto talento poderia achar. O golaço perdeu um pouco do brilho por causa da derrota do Verdão, num lance inesperado. O Palmeiras dá adeus não apenas ao torneio, mas também a um dos destaques do time. A partida aqui na Filadélfia marcou a despedida do Estevão, que vai justamente para o Chelsea, num roteiro que só mesmo o futebol é capaz de desenhar. Para a joia alviverde fica o mix de sentimentos, o amargor da derrota e o orgulho pelo dever cumprido. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. Foi o clube que me abriu as portas e que onde eu fui feliz, cara. Fui muito feliz no Palmeiras. Eu e minha família sabem o quanto a gente é grato ao Palmeiras, ao Abel, aos jogadores, por tudo que eles fizeram por mim, porque sentimento mesmo é de gratidão. E com certeza vou levar o Palmeiras no meu coração pro resto da minha vida. Ninguém imaginava que depois de mais de 80 jogos no Palmeiras, o último seria logo contra o futuro clube. O Chelsea vem aqui e compra-nos o nosso melhor jogador. O que é que vocês querem que eu diga mais? A fala é de quem acompanhou os primeiros passos de Estevão no profissional. Agradeço a Deus todos os dias por ter colocado a Abel na minha vida. Porque eu lembro que até hoje, a primeira vez que eu subi, ele chegou. Se você não marcar lateral, tu não vai jogar. Então foi onde eu amadureci realmente, sabe? A jogar, eu falo que ele me ensinou a jogar taticamente. Foram 27 gols com a camisa alviverde e incontáveis conexões. A gente agradece ele, né, por todo esse tempo de convivência. É um garoto muito jovem que vai aprender muito ainda, vai estar só começando a sua jornada no futebol. Fez uma grande partida, fez um gol que nos ajudou muito. Eu em especial, convivi muito tempo com ele, principalmente aqui também. E desejo para ele muito boa sorte na jornada dele, que ele seja muito feliz, que ele possa atingir o mais alto nível. Agora, novos laços começam a ser formados. Eu disse após o jogo que estávamos ansiosos para tê-lo conosco, mas ele não entendeu uma palavra do que eu disse. As cobranças agora virão de uma torcida com tons de azul e branco. Com jeito de Messinho e futebol de Estevão, ele tem tudo para corresponder. E tem muito mais. Agora será com a turma completa. Eu não queria estar na pele de Edu Dracena nesta segunda-feira. Tudo bem? Agora começa um debate triste e feliz. Todas as emoções misturadas, unidas, entrelaçadas. Começa com um sonho. E que sonho? Olha o tamanho desse sonho. Que é isso? Vocês fizeram um boteco, um barzinho. Olha só, aqui tá no estilo Renato Gaúcho de ser, hein? Tô percebendo. Olha aqui, se liga. Só falta praia, né? E aqui tá no jeito zoeiro de ser. Que coisa, que alívio, hein, Cicinho? Boa tarde. Boa tarde. Ô, Cicinho, mas uma perguntinha. O que você pode falar? O Palmeiras tem mundial? Não entendi, não. Onde que tem mundial? Sonho do Palmeiras. Sonho do Palmeiras. Tem mundial. E aí, a piada continua, Ronaldão? É isso? Salvou uma, pelo menos? Quer tomar uma talagada, bebida? Ainda tudo aqui no boteco. E agora a piada não. continua, bebida. Você tá parecendo irmã Renata. Eu sou pastora. Varou. Vem aqui. Aqui, o que eu falei? Vai cair, bebida. Muito orgulhoso. Ele tava esperando por isso há dias. Ó, é o pagode da meio-dia, hein? Vou tomar uma talagadinha, vai, só pra dar uma quebrada no gelo pra... Ah, bebida,
Se abrir, eu tomo. Eita! Melhor não, deixa pra evitar. lá, É o seguinte, eu vou agora observar se também encontro tristeza no olhar de Marco Aurélio Cunha. Marco, boa tarde. Você ficou chateado com a eliminação do Palmeiras? Fala a verdade, Marco. Renata, boa tarde a todos. Bom almoço para aqueles que estão de bem hoje, né? Eu fiquei com dó. Que crueldade! Não, peraí, doutor, é dó maior ou é dó menor? Se for dó menor, aqui não tem dó, não. O Palmeiras não tem que ter dó, não, rapaz. Aqui é Palmeiras, meu. E olha... Chegou o momento do jogo que eu comecei a torcer até pelo Palmeiras. Por isso que perdeu esse meio. E toma aquele gol no fim, cara. Eu fiquei com dó. Que coisa! Agora, para piorar tudo, temos reforço nessa segunda-feira. Ele está de volta, veio da Europa, acompanhou de perto a cultura portuguesa. Mas o português Abel Ferreira disse adeus ao Mundial, à Copa do Mundo de Clubes. Chico Garcia! Seus parentes estão bem, hein? Fran Garcia, Gonçalo Garcia, arrebentando pelo Real Madrid. Ô, Renata, que bom estar de volta, que saudade. Aliás, se o Renato Portaluppi fosse um Renato português, né, talvez fosse mais exaltado no mundo da bola. Mas será que eu falo? Muita coisa aconteceu nessa minha ausência, né? Agora tem coisas que não mudam, né? Tem coisas que não mudam. O Palmeiras continua sem Mundial e o Inter continua no Z4. Eita, que loucura! Não saiu de lá! Não saiu de lá! É bom estar de volta. Tá vendo, né, Renato? Tá vendo? Eu espero que essa realidade mude. A do Mundial eu não posso fazer nada, não está nas minhas mãos. A outra eu posso incentivar, que é o que eu farei. Edu Dracena, Edu Dracena, Edu Dracena. Aguentar esses caras. Nem todo mundo chega a uma competição tão gigantesca, tão importante. E agora, olha... Olha o xixi. É uma nova nota que criamos pro Edu. Tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ri. Como é que é? Gostei, vai! Agora tem a nova nota, ri. Dó, ré, mi. Edu! Bem-vindo às parcerias da vida! A alegria deles é isso aí, ver o Palmeiras perder, entendeu? Porque o time deles não dá alegria, entendeu? Então é isso aí. É verdade, há muito tempo. Corinthians alegria há muito tempo. E o vai São continuar, Paulo hein? Nem se fala. Então, meu irmão, a gente tá lá disputando, o único time paulista estava lá jogando. Não, tá lá não, já tá aqui já. Já voltou. E com o bolso cheio, hein? Quer emprestado, Ronaldo, pra pagar a dívida? Emprestado o quê? Emprestado o quê? A mamãe dinheiro, falou né? que não quer nada do Dinheiro, passado. né? Porque ali só paga o Memphis, não paga os outros jogadores. É isso aí, vai dar mal, Que hein? coisa, hein? Ulisses Costa. Não há como consolar o Edu. E ele ainda tá mantendo a compostura. Se fosse comigo, eu já tava nervosa. Ainda bem que não é assim. Ui, Ulisses. O Palmeiras disse adeus ao Mundial. E agora, resta o Fluminense. É verdade, ainda bem, né? Que resta o Fluminense, um time brasileiro. Para quem falou que os brasileiros não passariam da primeira fase, como o Capelani, foi provado completamente o nosso Cararello, com um técnico brasileiro muito bom, que monta muito bem o time, que sabe quem vai enfrentar, que protege a zaga. Nós pedimos isso a semana inteira. E o Abel não fez. E o Abel não fez. Você tá conectando alguém? E o Abel aqueles? não fez. Então é o seguinte, é uma pena, gostaria que o Palmeiras fosse além disso. Obviamente que a gente bateu papo, conversou sobre as ausências que seriam sentidas, principalmente o Piquerez na esquerda, que o Vanderlan não entrou no campo de jogo. Mas assim, eu acho que mas não é só uma boa tarde para você, que é o nosso vira-lata, o nosso caramelo. Dá uma olhada nisso aqui, papai. Olha lá, a foto dele na meia. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. É uma homenagem mesmo. Eu gosto de salsicha. Capelanes, fato é que mais um brasileiro saiu da competição. Temos agora o Fluminense enfrentando justamente o Chelsea, que eliminou o Palmeiras. E qual será o roteiro dessa vez, na sua opinião? Boa tarde. Boa tarde. E o curioso que não foi nem pra nata europeia que o Palmeiras caiu, hein? Só pra vocês verem a disparidade. Mas eu tô aqui, pra consolar. Eu tô aqui pra consolar. Edu, senta aqui, velho. Respeita o capitão, rapaz. Aqui é Palmeiras. Do tio Capela.
Você tá estranho, você tá confundido, hein? Fluminense, hein? Amanhã... Você tá confundido. Cara, o cara torce contra. Olha, aqui no Jogo Caramelo. Aberto, torcida é importante, sem dúvida alguma. Análise também. Nós olhamos, dissecamos, fomos a fundo no que era o Palmeiras e também o Chelsea. E o Everton estava muito afim de ver a equipe do Abel Ferreira classificada. Não aconteceu, não é que tenha feito algo terrível, um erro grotesco, mas é que acabou perdendo para uma equipe que também ganhou espaço na competição. Everton, o Palmeiras volta, o Fluminense permanece. E tem Real Madrid, PSG, tem Chelsea, tá tudo aí no pacote. Boa tarde, muchacho. Hello, muchacha. Buenas, muchacha, buenas. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu até acertei que eu disse que o Palmeiras chegaria às quartas de final, mas acreditei que pudesse passar pelo Chelsea. O Abel pode ter errado. Agora, houve uma conversão aí, uma convergência de situações que prejudicaram. A primeira delas, você perder 3 jogadores numa linha de 4. A gente imaginou que isso fosse trazer problema. Agora, onde está o problema de um atacante errar e a gente criticar, um treinador errar e a gente criticar, e um goleiro errar e a gente criticar? Eu não posso criticar goleiro agora. Então não é o Abel que estava ali com tempo de reação muito lento e que não pegou aquela bola no segundo gol do Chelsea. Então pera lá, não vou colocar na conta do Abel, vou colocar na conta do Everson, porque se um craque erra um pênalti, se um atacante erra, se um treinador erra numa escalação, eu critico. Goleiro eu não posso criticar? Me ajuda. É, mas é uma bola desviada também, poderia nem ter sido pra ele o gol contra, não é? O fato que está acontecendo é que a zoeira não para. Muita gente, muitos memes, muita coisa. Cicinho e Ronaldão, fiquem à vontade. Irmã Renata, com licença. Solta o som, solta o som. O que é isso? Virou bagunça agora. Os dois times. Ó, presta atenção nos memes, dá uma olhada lá. Os corintianos. Deportado. Na moral, só assim mesmo pra zoar. Oficial do Corinthians, viu? Eu tô falando que é do Corinthians. Site oficial do Corinthians. Manda mais, manda mais. Em busca do bi. Só faltam 2. Só faltam 2. Ai, ai. Mãe, posso dormir com você? Estou com medo. Frio. Você avisou, hein? Você tava on, Só tem uns que nem dormiram, né? Sem minha, lá. O meme não está morto. É filme, é filme. É filme? Novo filme. Então é a parte 4, né? É. Parte 4. Ó. A gente pegou a tela toda, hein? Quando o Palmeiras chega na festa dos campeões mundiais. Ué, cadê o Palmeiras? Quando chega aquele olhar esquisito, assim, você não é daqui. Você não pertence nesse lugar. Estão olhando e falando, esse cara não é daqui. Exatamente. Tá no lugar errado. Essa teve que desenhar, hein? É, vai ter que explicar. Mais um presentinho pro Edu da Cena, então. Presta atenção, Edu. Segunda-feira, eu tô convidando todo mundo pra vir no bar Jogo Aberto. Nós vamos tocar. Muito minha liberado. Vai ter caipirinha, vai ter minha, vai ter cavaquinho. Mas imagina, só imagina, a gente tá falando de uma hipótese. E se Abel Ferreira ganha o Mundial? Imagina o Abel Ferreira campeão do mundo. E se o doutor tivesse 2,40 m? Ele não passaria na porta? Lógico que não tem como, não combina. Mundial não combina com o Abel, com o Palmeiras, não combina, não adianta. Palmeiras no Mundial é igual excursão, sabe, pra Aparecida do Norte. É bate e volta. Então eu quero o destaque. Quem vai ser o grande nome da partida entre Palmeiras e Chelsea? Palmer. E você? Palmer pra ele. Com o Palmer, vou com o meu amigo Ronaldo. Isso é demais, Ronaldo. 15 segundos. Palmer. O sonho do Palmeiras. É o momento para palpitar para Palmeiras e Chelsea. Nossa, já? Esse jogo, pra ser mais cruel com o Edu, vai ser 2-1 pro Chelsea. O Palmeiras vai até jogar bem, mas vai tomar no finalzinho o segundo. E nosso amigo Conde Drácula vai ficar chorando. a 0 Palmeiras. Confiante, hein? No tempo normal ou na prorrogação esse 1-0? Tempo normal. Olha o Mundial do Palmeiras! É mentira!
acabou, desculpa, tô rouco. Fabão, você tem mundial, Fabão? Mundial. Você tem mundial, Josuca? Não, nós temos, mas E o Palmeiras continua sem mundial. É duro, complicado, difícil até de falar. Edu Dracena. É isso. Palmeiras sonhou alto, foi avançando, foi chegando e não conseguiu superar o Chelsea. E agora tem que aguentar. Tem zoeira, tem meme, tem gente maluca, tem capelares e assim por diante. E agora, Edu? Ah, Renata, agora é cair a realidade. É Ih, que realidade, hein? Realidade é Libertadores. Realidade? É Libertadores, é Copa do Brasil e Brasileiro. Então ainda o Palmeiras tem chance no final do ano ainda de disputar o Mundial. Então não tem o que falar. O Palmeiras sai de cabeça erguida assim de uma competição tão importante como é a Copa do Mundo de Caiu clubes. de pé. Caiu de pé. Caiu de pé e com o bolso cheio. Então agora é manter, agora é ter tranquilidade. Não é porque perdeu que agora tá tudo errado. É claro que tem que corrigir algumas coisas sim. Mas eu acredito ainda na Sem o Estevão. Sem o Estevão, na reformulação que o Abel tá fazendo durante o ano. Então eu tô bem confiante de que a gente pode melhorar cada vez mais e buscar os títulos. É isso que a gente tem que pensar. Agora, para os antes aqui, é claro que é desastre, é zoeira, tudo faz parte, é bacana. Agora, tem que pensar cada um nos seus clubes. O Palmeiras está bem administrado, o Palmeiras tem um bom time. Todo campeonato que ele entra para brigar pelos Já títulos. voltou pro Brasil. Já voltou com o bolso cheio. E com esse dinheiro... E tem gente que nem foi. Então, acho que é isso que a gente tem que ter. Então, ter tranquilidade e seguimos, Palmeiras. Todo esse dinheiro que vocês ganharam, você trocaria pelo título? Não. Então não valeu de nada! Não valeu de nada ganhar dinheiro. Não, mas o título daria mais dinheiro ainda. É claro que o título trazia mais dinheiro, traria mais dinheiro. Então, mas só que é o que a gente tem que ter, Cicinho, é o que aconteceu. Não adianta eu pensar, não. Não, o Palmeiras tem que parar de participar. Agora, tem que parar de participar. Tem dois Uma treinadores. perguntinha, vocês acham que a mamãe Leila vai torcer pelo Fluminense? Não, será? Não, né? Com certeza não. Na verdade, o Abel disse que vai torcer pelo Fluminense, que é um time brasileiro. Mas eu vejo o seguinte, acho que independentemente de qualquer coisa, Marco Aurélio Cunha, o jogo do primeiro tempo do Palmeiras não foi legal. Ali o Chelsea se sentiu confortável, abre o placar, se organiza. Só que na segunda etapa o Palmeiras volta melhor, empata a partida e até estava com mais chances, mais posse de bola quando toma o gol do Chelsea. E nesse Mundial, nessa Copa do Mundo, quem vacilou por um segundo acabou tendo troco e um troco muito dolorido. Renata, esse nível de competição não cabe erro, né? Se houver erro, tem que ter muita força para recuperação. E o Palmeiras fez uma bela campanha, não há o que discutir, foi importante, chegou perto, mas falhas individuais, falhas coletivas. No primeiro tempo, o Palmeiras, em geral, tem sido ruim. Eu não sei o que acontece com o Abel, que o primeiro tempo o Palmeiras sempre é ruim. No intervalo ele corrige, melhora, tal, o Palmeiras vai bem. Mas, infelizmente, eu achei que foi uma falha também e o Palmeiras ficou fora. Para o futebol brasileiro não é bom, mas... Não? Não é bom. Aqui não é bom. Para de sair. Foi ótimo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, porque o Chelsea, a gente sabe que dinheiro não falta. Agora, acabaram de adquirir o João Pedro por 400 milhões de reais. Só que tem um detalhe. Eu fiquei impressionada como eles também não tiveram vergonha de ir pra cima do Estevão. O Cucurella foi lá, entrou na mente, falando coisas. O Dilep, que depois tomou o cartão também. Os caras estavam provocando, estavam dizendo. E eu acho que essa postura, às vezes, você tem que ganhar. Você tem que ser mais forte, você tem que ser presente. Faltou ali, talvez, uma experiência do Gustavo Gomes, o Piquerez, pela grande fase. Mas acho que o Palmeiras demorou para entender que o time inglês estava provocando, jogando, querendo o resultado. Faltou um pouco de malandragem, Chiquito, também. Faltou. Inclusive, a gente já tinha tido um exemplo nesse Mundial, que o jogo do Chelsea contra o Flamengo, mesmo o Flamengo vencendo bem, foi um Chelsea que bateu também, que também não se contentou com o resultado e Mas, tava Chiquito, jogando já é a a valer. segunda vez que encontra o Chelsea, já que você não sabe. Não, se fosse a primeira vez na história, tinha um exemplo é a segunda vez. Tinha um exemplo contra um adversário brasileiro na mesma competição. Então, se o Palmeiras achou que seria moleza, que daria para encarar com a escalação que ele encarou, né, com o meio mais aberto, eu sei que tinha desfalques, mas assim, não foi uma participação
boa do Palmeiras durante toda a Copa, se a gente for analisar o campeonato inteiro. O Palmeiras me decepciona porque eu acho que o Botafogo, mesmo caindo antes, fez jogos melhores, né? A vitória contra o PSG. O Flamengo caindo antes, caindo para um poderoso adversário, fez jogos melhores. O próprio Fluminense, então, que é o fora da curva. O Palmeiras eu esperava mais, talvez mais do que todos os outros. Talvez junto do Flamengo, eu esperava que o Palmeiras tivesse uma postura de, em grandes jogos, igualar as forças. E foi um primeiro tempo, assim, em que poucas vezes eu vi o time do Abel ser tão dominado, tão passivo e assistir o que estava acontecendo. Aí reage e aí tem aquele imponderável do jogo único, né? Aquela aleatoriedade que está presente de um gol que poderia ser contra ou a favor. Era um bom momento do Palmeiras no jogo, naquele momento. E aí toma um gol. Eu só não concordo com esse massacre que está sendo feito ao Everton. Ele pode ter falhado, mas eu também não acho que a gente tem que destruir a reputação do cara. O Inter Miami foi horrível. Exato. Não, pô, o time do Palmeiras ganhou do Al-Ahly no tempo normal. Foi a única vitória no tempo normal que o Palmeiras teve durante todo o Mundial contra o Al-Ahly. Contra o Botafogo foi na prorrogação. Então, assim, não só nesse Mundial legal. Não foi um Mundial Não só nesse Mundial. E o Palmeiras foi o único que não ganhou de europeu também, né? Nesse Mundial especificamente. Ulisses, a gente viu um Palmeiras que realmente no primeiro tempo ali ele deu espaço, ele deixou o Chelsea acreditar mais ainda na classificação. Depois, provavelmente, com aquela mexida no intervalo, aquela chacoalhada, não é? Aquela coisa de você chamar os caras, volta, faz o gol do Estevão, mas não segura o resultado. 2-1, o Sgarbi acertou o placar e o Palmeiras retorna. Então, retorna, infelizmente, mas por coisas que a gente falou aqui o tempo todo, né? A proteção na zaga. Eu bato muito nessa tecla, que para mim foi um dos grandes erros do Abel em relação a enfrentar um time como o Chelsea, que não está vivendo um dos grandes momentos, melhores momentos. O Palmeiras teve chance de virar o jogo com o Paulinho, até que o Flávio Lopes estava livre na pequena área. Mas o fato que o gol que o Palmeiras tomou já havia acontecido, um lance parecido no mesmo jogo, em que o Everton cai do joelho, só que a bola pega na barriga do Fux e sai. Ela bate na bochecha da rede pro lado de fora. Então já estava desenhado isso, já tinha acontecido. Talvez um prenúncio do que poderia acontecer. O Everton já tinha caído assim, a bola bateu na barriga do Fux e deu pro lado de fora da bochecha. Porque eles chegam e chutam, né, Ulisses? Eles chegam e batem. O futebol brasileiro quer entrar com a bola lá dentro. Entendeu? A hora que o Estevão pegou, limpou e bateu, fez o gol. Foi um prenúncio. A pressão em cima do Estevão, normal, e eu acho que ele tirou até de letra. Só que ele estava isolado, sozinho. Era pegar a bola, driblar 2, 3, você viu? Tinham 3 na marcação. Sempre 2, 3, sempre sobrando. E ele, a hora que deram bobeira, ele foi lá e guardou e fez o dele, mostrando o grande jogador que ele é. Só que o Palmeiras não perde a sua grandeza, longe disso. O Palmeiras é o time mais competitivo do futebol brasileiro. Parabéns. Vai brigar. Parabéns. Só que nós temos... Prêmio competitividade. Só que o Palmeiras tem um Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil com chance de ganhar. É um time que não tem dívida, é um time que vive um outro momento. Mas o Mundial não tem. E o detalhe é importante. Pode ter chance aí, mas o Mundial outro detalhe. Você fez uma pergunta se a Leila vai apoiar torcer pelo Fluminense. Eu acho que não. Porque ela é vascaína. Se fosse o Vasco, tudo bem. Eita! Mas eu não digo nesse sentido, eu digo porque há externamente um apoio, uma solidariedade entre o Brasil, mas não é bem assim, né? Eu vou torcer pro Fluminense. Cada um acaba torcendo pelo que lhe convém. Só que tem um detalhe. Eu sou totalmente contra. Olha lá, é O que, vascaína. Leila? O que você é contra? Você é Eu contra sou o quê? totalmente contra. Então tá bom, Leila. É o seguinte, antes do Capelanes, o Estevão, ele deu uma declaração dizendo que estava meio confuso, que estava mexendo com ele, essa mudança para Inglaterra, para o Chelsea e tudo mais, Mundial. E aí, depois do jogo, mesmo tendo feito o gol, aquela coisa, ele não gostou muito de uma pergunta que foi feita para ele na coletiva, no pós-jogo. Boa noite, Estevão. Boa noite, Abel. Estevão, o que você teria feito de diferente, na medida do possível em campo, para ter ajudado o Palmeiras a sair com esse resultado, além desse gol? O que para você faltou para que esse algo a mais colocasse o Palmeiras na próxima fase? O que para você acha que faltou? Talvez segurar um pouco mais no meio campo no momento que o Palmeiras empata. Aquele último ímpeto que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras conseguisse esse bom resultado. Pelo menos é a minha visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. Vamos lá. Bem, eu não vou abrir do meu coração porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo.
E hoje foi isso que eu fiz. O mais importante hoje. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. E, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. Gente, realmente todo mundo sabia que ele estava nessa transição, que seria a despedida do Palmeiras, isso já era notório há tanto tempo, não é uma constatação do que aconteceu nos Estados Unidos. E que ele agora vai para o Chelsea. Os caras, quando acabou o jogo, também cumprimentaram, mas durante o jogo falaram um monte, foram para cima, fizeram falta. Na hora de ganhar, na hora de buscar um resultado, todo mundo valoriza o seu lado. E o lado do Estevão não era o do Chelsea, Capelanes, era o do Palmeiras. Exato. Eu vou falar uma coisa para você que é o seguinte, eu acho que a gente às vezes fala umas groselhas aqui, né? Não, você acha? Será? Imagina. Mas eu acho que a gente tem que tirar alguns ensinamentos do que a competição nos mostra. E o ensinamento que eu tiro é o seguinte, eu vou analisar o Estevão, mas me chamou a atenção que o Palmeiras está para o Mundial da FIFA, assim como o Corinthians está para a Conmebol Libertadores. São coisas que não mesclam, que não misturam, que não combinam. Não ganhou, não. O Corinthians ganhou. Não, você tá falando de besteira. O Corinthians não venceu. Pra você, o Corinthians não venceu essa aí também. Eu tô falando analogia porque então você usa outro exemplo, seu jogaram bola. Vocês que jogaram bola, vocês costumam falar o seguinte, a camisa pesa, o Corinthians ganhou invicto essa competiçãozinha aí, velho. Aí você tá falando do Corinthians, rapaz. Vazia pra vender. Você quer engajamento, essa seu questão cavalo. aí envolvendo o Estevão, vou falar o que eu penso, tá? Será que ele foi ingênuo mais uma vez? Porque uma vez você ser ingênuo, beleza, 18 anos, começando a vida, começando a carreira. Aí depois ser ingênuo mais uma vez. Aí daqui a pouco mais uma vez. Então você tá indo pra uma outra linha. E não vai na onda do Abel Ferreira também. Porque o Abel, ele chuta a cara de todo mundo aqui no Brasil. Aí, como ele tá sendo visto pelo mundo inteiro, aí ele fica agora mais quietinho. E esse negócio de mãozinha e tal, de querer influenciar... cara tem bafo, cara tem bafo, a pergunta foi totalmente normal. Cara tem bafo, pô. Se a pergunta tivesse sido invasiva, incisiva, até beleza. O cara que tava dando entrevista pegar e jogar de volta pro jornalista. Agora, levaram pro coração uma pergunta completamente normal. E outra coisa, Abel Ferreira, você destruiu o Palmeiras no jogo contra o Chelsea. Você fala que jornalista não sabe nada, que a gente não tem que opinar. A gente cantou a pedra aqui ontem. A gente cantou a pedra na sexta. A gente cantou a pedra no final de semana inteiro. A gente cansou de falar. Você que tem sempre um plano, você fez um plano maligno contra o próprio Palmeiras. A escalação você deu de presente pro Chelsea, um convite ao Chelsea para vencer a partida no primeiro tempo. Como foi no Miami. É que os caras não ia vencer se ele escalasse direitinho. É que os caras foram incompetentes no primeiro tempo. O Abel destruiu o Palmeiras. Será que com a ausência do Moisés Caicedo, que é o pilar, apesar do Enzo Fernandes ser mais badalado, mas o Moisés Caicedo é o grande jogador de sustentação do meio-campo do Chelsea, será que sem esse jogador ele não imaginou, Edu, que ele pudesse ter mais liberdade, mais espaço e que o Vanderlan ficaria mais ali preso, mais próximo dos zagueiros, porque talvez não apoiaria tanto? Então, Renato, eu acho que o repórter teve que perguntar para ele, né? Qual foi a intenção de ter colocado o Facundo no jogo? O que ele faria para a sua equipe? Né? Até mesmo para ele explicar para nós. Porque a gente aqui perguntamos, né? Sempre a gente falou, fecha o meio de campo. A questão igual do Fluminense. O Fluminense achou a equipe no campeonato, colocou 3 zagueiros e 3 volantes. Isso não quer dizer que você é defensivo. Então, de repente, ele explicando para nós o que foi a intenção de colocar o Facundo, né, de repente de fazer a dobradinha ali junto com o Vanderlan, porque está entrando agora e esse é um jogo mais importante da carreira dele, então isso acabou meio no ar. Então, eu vejo assim, um jogo que o Palmeiras poderia ter jogado melhor e ter ganho. E um adversário que evoluiu na competição, tem que olhar para isso. A gente vai saber exatamente contra o Fluminense, não é? Qual é a do Chelsea, na real mesmo. O Everton vai falar sobre isso na sequência. Canal Jogo Aberto, vem pra cá. Guimarães, o Felipão na sexta-feira, aqui em entrevista ao Jogo Aberto, deu a letra. Se ele pudesse contar com João Pedro, jogador brasileiro, ex-fluminense, contratado como foi de última hora pelo Chelsea, ele usaria e ele foi bem, pode ser titular inclusive contra o Flu agora, porque o Dilep está suspenso. O Chelsea foi lá, fez o jogo dele, ganhou, está classificado e o Palmeiras vai ter que esperar mais um pouco pelo Mundial. Então, Renata, e entrou bem João Pedro, né? Como entrou bem. O moleque é muito bom de bola. Agora, eu acho que a gente tem que considerar uma série de fatores
para a gente apontar detalhes sobre essa derrota do Palmeiras. Já falamos 200 mil vezes aqui, né? Do trio. Os desfalques eram muito importantes, Renata. Você perder seus 2 zagueiros titulares, seu lateral, que é muito acima da média, eu preciso trazer isso para a discussão. A gente falar do Facundo mal, né? O Vanderlan mal, lado esquerdo do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo ali, uma tragédia, no segundo tempo corrigiu e tal, o Palmeiras conseguiu jogar o jogo. Agora, quando o Palmeiras vai lá e consegue empatar, e aí você questiona a escalação que fez o Abel, você questiona o gol perdido, por exemplo, pelo Paulinho, né? Aquela bola que ele trouxe para a perna direita e bateu, passou raspando a trave e tal. Tudo isso se aponta. Então não tem como você não apontar, Renata, que mesmo com desvio, né? Não é que você está massacrando o goleiro, não, mas é um erro. Tempo de reação, ele demorou demais para tentar defender a bola. Por que você não pode destacar? Por que você pode destacar um erro ou outro na escalação do Abel? Você pode destacar um jogador, o próprio Estevão, que fez o gol, mas não fez um grande mundial. Mas não pode falar do Everton. O Everton errou, isso foi um ponto importante. Everton Guimarães, agora a gente volta também na TV. Estou aqui no barzinho do Ronaldo, tá agitado, tá movimentado e tá cheio de zoeira. Ronaldão, qual é a boa do dia? É só o Palmeiras sem Mundial ou tem mais? Não mexe na breja aí não, hein? Não. Isso é pra maior de 18. Fique tranquilo. O caminho é sempre inovar, não é? Tá soltinho, né, Negão? Sempre igual que o Guarani da capital. Vai, moleque! Esse é a Ponte Preta. Ele tá impossível hoje, gente. Impossível. Cicinho. Ponte Preta da capital. De verdade. O Palmeiras, qual foi o grande pecado palmeirense ou os adversários é que realmente estão melhores e são melhores? Qual é a constatação depois da eliminação? Assim, eu vou dar uma análise. O Palmeiras, ele perdeu pela soberba do Abel. Eita! Por quê? Exatamente. Porque, por tanto conhecimento, ele acabou pecando nisso. O Abel, ele entrou com o time errado, como todos falaram aqui, se posicionaram. Além disso, quando o Palmeiras se encontrou em campo, ele tirou o Vitor Roque? O Vitor Roque e também o Emiliano, né? Boa, Xixinha. Os dois jogadores. Quando o Palmeiras se encontrou em campo, por quê? O Vitor Roque, ele tava tirando a paz dos defensores do Chelsea. Não e depois gol, ele coloca o tava, Facu, coloca o... Não, mas tava pressionando, incomodando. Não faz gol, mas ele coloca o Flaco Lopes. Zagueiro, A partir do momento que ele fez isso, os zagueiros falaram assim, ó, ufa, acabou a correria. Ficou o cara posicionado lá no meio, onde o zagueiro quer. Porque o zagueiro tá tendo que sair, cobrir lateral, correr atrás do Vitor Roque. Então, assim, o Abel, por tanto conhecimento, exagerou. Então, eu coloco na conta dele. E tem mais um detalhe que eu vou acrescentar ao que o Cicinho disse, que todos os gols do Palmeiras, com exceção do gol do Estevão, foram marcados por quem veio do banco de reservas. Então, como você começa a criar uma espécie de mística dentro da competição, você quer seguir no mesmo caminho achando que pode dar certo. E dessa vez, não. Quem veio do banco não mudou a situação que o Palmeiras criou no próprio jogo. Ulisses, esse é um problema sério. Você acha que o Paulinho foi o salvador da pátria no jogo contra o Botafogo. E teve, o que a gente disse, teve a chance de fazer o gol, faltou erguer a cabeça para tocar pro Flaco Lopes. Ele estava na pequena área livre. Não tinha ninguém marcando ele. Se o Paulinho, ao invés de bater pro gol, aquela bola que passou perto, ele toca para trás pro Flaco, oposto do que fez o Maurício, que o Maurício entra na diagonal com chance para bater pro gol. Ele não tinha que ter tocado no meio, porque vinham 3 marcadores em cima do Vitor. Então o que ele deveria fazer? Aquela bola, bater como cruzado. Fez o jogador do Chelsea. Bater cruzada a bola no gol. Porque tem 2 opções. Ou a bola vai bater e entrar, ou o goleiro vai tocar nela, ela vai sobrar para quem tá vindo de frente. Então isso é meio beabá no futebol. A gente que joga pelada sabe disso. Entendeu? Então faltou o Maurício isso. Pelada, garoto. Ah, entendi que você jogava pelado. Eu jogo vestido. Eu jogo com calção mesmo. Renata, não se empolgue, calma. Não, foi só um erro de audição. Então tá. Ô, Capela, é que os erros eles cobram, cara, ainda mais contra uma equipe europeia, uma equipe que ainda precisa provar muito pro Chelsea. Se ele vencer essa competição, vai ser sensacional. Só ele começa a próxima temporada vitaminado como não imaginava. E terminou a temporada mal também, né? Se você for analisar, o Chelsea não fez uma grande Premier League. Ganhou a Conference League, que é a terceira competição no escalão europeu. Exatamente. Agora,
Foi quarto lugar na Premier League, não tão mal. Na Premier League, não chegou a brigar por título. Mas essa equipe, Capela, por ser tão jovem, eu acho que em 2 anos, se eles mantiverem... Ela tá sendo preparada para isso, Tá sendo preparada. Mas assim, cara, vou ser bem sincero, eu acho que a Leila, que é uma boa administradora, a gente já cansou de elogiar também, ela deveria, como a gente já vem falando aqui, ela deveria fazer uma reformulação desse elenco do Palmeiras. Já passou da hora de você tentar dar uma repaginada com alguns jogadores. Eu não sei se a gente já falou do Everton. Não, calma nada. Eu não sei se a gente já falou do Everton aqui, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, o Everton, ele talvez seja essa grande diferença sobre o cara que é o ídolo e o cara que é o campeão. Porque não adianta você empilhar um monte de taça, mas no momento decisivo que você precisa mostrar para que você veio, você falhar mais uma vez. O Everton vem falhando em clássicos. O Everton falhou numa final de Libertadores, que pouca gente lembra porque o Palmeiras conquistou contra o Flamengo, mas tomou um peru contra o Flamengo. Tomou esse peru que para mim não foi falha. Isso aí para mim foi frango. Infelicidade. Foi frango. Não tem infelicidade nenhuma. O goleiro é bem preparado. Eu acho que pode ser falha, mas frango... Teve um desvio. Se não tem o desvio, é uma coisa. O goleiro preparado, com toda a estrutura do mundo, num jogo decisivo, cair pro lado e ter tempo de reação tardio para conseguir dar um tapa na bola, a FIFA deu um gol contra. Mas você foi goleiro, irmão? O senhor sabe se você jogou? Mas o gol não foi contra, na verdade, do Você que é o fera. Então, mas você que é o fera, por exemplo. Você quer passar pano pra ele, você que é o fera no gol. Não, você é o fera no gol. Você é o cara especialista. Igual a ele. Teve desvio. A partir do momento que tem o desvio, você treina pra isso também. Só que peraí, irmão. O cara tava 10 metros do desvio. Você pode colocar na conta dele? Pode. Mas peraí, também teve desvio. Eu lembro quando teve o desvio no Marquinhos, no Alisson, ninguém falou isso. Então, eu fui a favor mas ele não fala. Eu fui a favor. Eu fui a favor do atacante. Sabe o que é? Ele tem inveja do Alisson, que é um dos melhores do mundo. Na verdade, é que realmente, gente, pesa porque é uma competição muito importante. Porque é o sonho do Palmeiras, é ganhar esse Mundial. E aí pesa muito mais, porque as pessoas, elas não aceitam a derrota, elas procuram culpados. E o Palmeiras sabe disso. O Abel sabia que a disputa era intensa, era difícil. Gente, o que tá fazendo o Fluminense é muito. E o Palmeiras muito e tem que ser valorizado. Mas, Renata, é inesperado, mas é muito. O Palmeiras já perdeu um Mundial com uma falha de um goleiro, que era do Marcão, inclusive. Não, peraí. Isso dói muito no torcedor. Peraí. Não, mas você tá indo lá. Não, mas eu quero dizer a mamãe falou que não tem que ir lá. O torcedor, ele tá magoado porque aquele lance contra o Manchester United tava engasgado. Aí agora perde de novo com um gol de uma falha. Eu acho que essa reflexão, ela tem que acontecer. E da outra vez foi o pênalti. Ela tem que acontecer. Da outra vez foi o juiz. O Everton é um goleiro ainda para ser titular do Palmeiras. Ao final do ano, acho que dá para debater. Eu só não acho que tem que destruir a reputação do cara. Eu não sei. Ele é multicampeão. Eu não sei se vocês estão preparados para ouvir o que eu vou dizer aqui. A menina Renata também. A irmã Renata também. Não sei se ela vai estar preparada. Porque vocês estão enrolando. O Conde, tudo bem que ele está me dando foco, mas não sei se vocês estão preparados para ouvir o que eu vou falar aqui. Diga logo pra gente saber, então. Para vocês e para o mundo todo ouvir. O Abel está preparando esse time que perdeu aí na sexta-feira desde quando? Vocês sabem desde quando? Eu sei. Desde quando? Na segunda vez que ele viajou, que ele falou que era a primeira vez dele, não sei o quê. Essa é a terceira. E ele começou o ano fazendo o quê? Vou refrescar a memória de vocês, que teve um paulistinha aí que ele foi engolido. O que ele falou? Isso aí é pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Botafogo, não sei o quê. O Paulista, ele vendeu o Paulista. Pensando no quê? Nesse episódio agora de sexta-feira. E ele não ter preparado um time sequer pra segurar a defesa. Era o Everton. E que pena, né, que o Ramon Dias não tava no Mundial. Então, se é o Ramon Dias, empatava pelo menos. Se é o Ramon Dias, empatava. Agora, pra mim, o culpado aí é o Abel, não tem outro, velho. Não é a primeira vez que ele vai pra essa competição. Não é a segunda vez. E agora a culpa é do Everton. Que a bola foi desviada, irmão. Dele. Então você tem que ver. Gente, esse boteco tá meio que turbinando, Ronaldão. Irmão, Ronaldo, amanhã nós veremos a postura de um time de marcação no meio de campo. Você vai ver como vai ser diferente contra o Fluminense. Você quer ouvir Eu a opinião acredito, do pra mim, Everton? o Fluminense passa. E vou torcer pro Flu passar. O Everton ele vai passar pano. Ela quer ouvir o Everton. A irmã quer ouvir o Everton, ele vai passar pano. É que o Ulisses e o Everton Guimarães sempre falam bem do Palmeiras aqui. E aí, muchacho? Olha lá. Ué, muchacha, eu acertei falando que chegaria às quartas de final. Isso aqui no início do debate. Agora, de não ter passado, não tem como, Renata. Que milagre esses caras aí querem que o Abel faça. Tudo bem. Mas porque o Facundo. Mas porque o Vanderlan. Se empata ali e leva para os pênaltis e passa, ninguém questionaria. O primeiro tempo foi uma tragédia pelo lado esquerdo. Era por lá que o Chelsea ficava jogando. Mas o Chelsea jogou por ali porque sabia
que o Palmeiras tinha problema pelo setor. O Palmeiras perdeu 3, Renata. 3, a dupla de zaga titular. E aí são jogadores safados, que numa decisão dessa não deixariam, por exemplo, o Cucurella. Eu agarrei num ranço desse Cucurella. Mas num ranço desse Cucurella, que eu estou suportando. Esse cara acha que ele é a Vanessa da Mata? Vai ter que nascer mais 8 vezes para chegar perto da Vanessa da Mata, que está assistindo a gente. Um beijo, maravilhosa. A culpa foi do Everton. Ele errou no lance. Por que não pode falar? Vanessa da Mata e Cucurella, você foi longe. Essa é a Luca, pô. Chico, depois dessa, eu passo a bola direto e reto aí pra você. Valeu. Se o Cucurella fosse careca, não tinha metade da mídia que ele tem. Idade está voltando. Tá aqui atrás de mim. YouTube antes. Vamos lá, tem muito mais. Eu tava pensando, imagina só, o Piquerez e o Gustavo Gomes imaginando, não jogamos, estávamos fora, poderia ter sido diferente. Eu não sei até se por um próximo Mundial, por uma próxima Copa do Mundo, a FIFA vai manter esse critério, talvez ela mude, porque você toma 2 cartões, está fora, e é uma competição muito curta. Então isso realmente... O Chelsea também estava prejudicado sem o Caicedo, que é um ótimo jogador, e o Palmeiras, não dá nem para falar do Gomes e do Piquerez. Agora, Capelanes... É aquela história, vai afunilando, vai chegando mais pro final da competição, os melhores vão ficando, não tem jeito. Não dá pra errar, não dá pra vacilar. Por isso que eu te amo. O que você falou? Por que você falou? Os melhores vão ficando. Virou Champions League praticamente. Os melhores estão Champions League praticamente. São 3 europeus. Praticamente. Gente, mas não vamos brigar com a realidade. Agora é óbvio. Mas quem foi os europeus foram? Quando eu falei lá atrás, eu era o vira-lata, era o vira-lata mesmo. Eu era o europeus, tem 8 europeus para 4 brasileiros. Peraí, 4 brasileiros, mais 2 sul-americanos argentinos, aí vocês esquecem também. Então, o futebol europeu está comprovado que eu tinha razão desde o início. O futebol europeu é superior ao futebol sul-americano. Nós estamos muito atrás. O Palmeiras, com um dos maiores orçamentos do continente, conseguiu ser eliminado, sendo amassado. O Palmeiras tomou um pau para um time que não está na nata europeia. Então, o meu ponto de vista, infelizmente, para tristeza de vocês, vocês têm que ter humildade e pezinho no chão para vocês reconhecerem que eu estava certo. A Europa é melhor que aqui. Olha, se o Fluminense vencer essa competição, o Renato merece uma estátua no Flu, como ele já tem no Grêmio. Não, tô falando sério. Se o Fluminense ganhar o campeonato, a Copa do Mundo de Clubes, o Renato merece outra estátua. Olha, eu vou falar. Não, porque, gente, é um feito, é uma façanha, é algo fora do comum. Se isso acontecer... Não, já é incrível, Rê. Eu concordo com você. Já tá na história, já, Rê, porque o feito dele é espetacular. E, gente, vocês vão ver a postura... E aí o Capelanes vai ficar aqui, se perder, vai ficar... Aí vocês vão entender o que a gente tá falando aqui, da postura de marcação, de preencher o meio de campo, de proteger as zaga. Vocês vão ver, até o Arias vai marcar. Só pra você ter uma... Você vai ver o que é o comportamento de um time de futebol. Mas ele tá com o desfalque do Freitas, eu acho que ele não vai poder fazer 3 zagueiros. E o Martinelli também, que ajuda na defesa. Ele não precisa fazer 3 zagueiros, ele pode pôr 3 volantes. Agora você imagina o Renato Gaúcho passando por 3 competições dessas, se ele não ia beliscar uma. Renate Gaúcho. Como é que é? Olha como é que é? Isso, tá moderno, hein? Renate Gaúcho. Renate Gaúcho. Mas tá funcionando, hein? E eu acho que é sensacional. E o Renato vai usar isso até como argumento ao longo da temporada, que a gente conhece bem, e ele tem que surfar nessa onda, porque é muito positiva. Eu esperava alguma coisa do Palmeiras, do Flamengo, por tudo que a gente falou. O Botafogo também, tem o Textor, tem o dinheiro, enfim. Mas o Fluminense nunca fez alarde, nunca se colocou como favorito, nunca apareceu mais do que deveria e está colhendo frutos por méritos coletivos. Há muita bola joga. Se o Arias ficar no Brasil, vai ser uma surpresa. Se agora ele não for embora, é porque as pessoas não veem futebol fora do continente europeu. Eu precisava fazer uma pergunta para todos aqui. Quem é melhor hoje, Renato Gaúcho ou Abel? O quê, menino? Você tá de brincadeira. Mas esse é oportunista. Aí você joga Eu acho que por essa competição apenas não dá pra gente avaliar ou fazer a comparação. Mas se você fizer pelos últimos anos, eles têm méritos. E o Abel mesmo Mas o Abel é o treinador mais vitorioso nos últimos anos no Brasil. Gente, o Renato Gaúcho não é um grande treinador. Tá bom. Desculpa, não é um grande... O Renato Gaúcho é técnico do Grêmio. É bem na hora da gente interromper e voltar. Agora...
essa música continua dando muito certo pro Fluminense. A Gabi Guimarães, que acompanhou bem de pertinho o Palmeiras, agora está com a equipe do Renato Gaúcho e aproveitou para ver o treino e também trazer a declaração de alguns jogadores. Olá, Gabi! Hello, girl! Oi, Renata, estamos aqui no clima da Copa do Mundo de Clubes. Tem um brasileiro remanescente, que é o Fluminense, é o único time que ainda tá podendo cantar na. E a gente acompanhou agora há pouco os 15 minutos iniciais do último treino do Fluminense antes dessa partida decisiva contra o Chelsea, que vai acontecer amanhã. Foi um treino no qual o técnico Renato Gaúcho não deu muitos spoilers ou sinais, mas fato é que ele vai ter de fazer sim mais uma mudança, uma nova escalação, deve ser a 6ª escalação diferente até aqui no torneio, porque vai perder 2 jogadores por suspensão, o Freitas e o Martinelli. Os substitutos mais óbvios, mais imediatos são o Thiago Santos e o Hércules, esse muito mais provável, afinal de contas tem funcionado nessa Copa do Mundo de Clubes como um verdadeiro amuleto da sorte do Fluminense, foi decisivo nas últimas 2 partidas e quem sabe agora pode começar entre os titulares nessa partida que vai acontecer no MetLife Stadium, semifinais e decisão da Copa do Mundo de Clubes marcadas para esse estádio aqui em Nova Jersey. A bola vai rolar às 4 horas da tarde no horário de Brasília na terça-feira, mas antes de falar mais e de debater aí no estúdio, vamos ouvir os personagens que conversaram com a gente por aqui. O Nonato e o Thiago Silva, que tem tudo a ver, ele que é ídolo, tanto do Fluminense quanto do Chelsea. A expectativa ela é grande, a apreensão ela é grande, a ansiedade ela é grande por enfrentá-los numa semifinal de Copa do Mundo, procurando ajudar a comissão técnica nos detalhezinhos interessantes, né, coisa que vai ficar entre a gente. Eu não conheço tanto o Maresca, né, mas conheço muitos atletas ali, falo praticamente toda semana com eles. Vai ser um dia especial para mim, mas será ainda mais especial se a gente conseguir a classificação. E depois, automaticamente, a minha torcida para o Chelsea, para o Paris, depois da Copa do Mundo, vai ser eternamente, porque eu sou eternamente grato por esses clubes. Favorito? Vamos ver depois. É um cara determinante, né? Não só contra o Chelsea, mas qualquer outro confronto. Ele é um cara que é o nosso porta-voz em campo, né? Como capitão, ele é esse elo aí entre o campo e o treinador. Então, como ele já vem dando dicas, até dentro de campo, ele vem nos ajudando, ele vai... É até um pouco chato, eu brinco com ele, nos ajuda muito nos bastidores, né? É um cara que sempre compra a nossa briga, é um cara que sempre é como disse, o porta-voz, é um cara que dá tranquilidade, ele passa essa tranquilidade, essa confiança para o nosso elenco, então é um cara fora de série. Marco Aurélio Cunha, não é mais acaso, é realidade, o Fluminense chegou por méritos e é o Chelsea, e agora? O Renato consegue controlar seu grupo, dar estabilidade para a equipe, ser simpático, leal, amigo. E tem por trás o Thiago Silva, que tem a experiência de Copa do Mundo, de tantas equipes internacionais. E o diálogo é bem feito. O que é importante para um treinador é ter diálogo com o seu capitão, com os representantes do clube. E isso cria um clima positivo e corrige pequenos defeitos que às vezes até o treinador não vê. Eu sempre entendi que treinadores não têm que ser absolutos, eles têm que ser, claro, proprietários das ideias, a hierarquia tem que ser preservada, mas quando há diálogo e respeito, o resultado é positivo. E o Renato Gaúcho está aí para mostrar que não precisa fazer tantos cursos, não precisa ser tão erudito no palavreado. O futebol é simples e às vezes a maneira de falar e de explicar isso para os seus atletas é muito mais fácil com alguém que esteve no campo, que jogou muito e que pode claramente ser campeão desse campeonato mundial. Resumidamente, Cecim, qual é o sucesso desse Fluminense? Qual é o segredo? É o Renato Gaúcho? É o Renato Gaúcho, Renato. Até porque eu vou bater na mesma tecla. O time do Fluminense, comandado pelo Renato Gaúcho, parece que o jogador não tem aquele peso, aquela responsabilidade de carregar um sistema tático. Né? Time do Abel, time do Felipe Luiz, parece que é muito assim, não deixa de ser bem treinado. Mas o Renato Gaúcho, eu acredito que leva vantagem nisso. E aproveitando em tricolor, eu tive um evento no Morumbi esse final de semana do Trimundial. E aqui está o autógrafo de alguns jogadores. Como foi o seu aniversário? Meu aqui, ó, Deus. Para minha amiga Renata, foi uma lembrança do São Paulo. Legal. Aí tem Miller. É essa? Tem... Olha, pegar no sábado. Eu quero só dizer uma
coisa, essa camisa tem peso, tem história, tem relevância, é um orgulho recebê-la. O nome aqui, ó. Ó, aqui, ó. O Edu vai te dar uma do Palmeiras quando você completar 180 anos. Obrigada, São Paulo, parabéns. Mundial, isso eu também tenho. Acabou o Jogo Aberto de hoje, finalmente, Edu. Amanhã tem mais. O Neto chega com os donos da bola. Uma boa tarde pra todo mundo. Ó.